Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, depois de alguns dias aí de molho, né? A gente tá voltando aí, voltando em grande estilo. Hoje eu tenho aqui um convidado que é um cara super especial, acabei de conhecer, né? Mas já tô conhecendo um pouquinho da vida pessoal dele aqui. Um cara fantástico, com muita história para contar, muito assunto aqui. E hoje eu tenho aqui o Rufino. É isso mesmo, né? Rufino. Isso, Elias Rufino. Elias Rufino de Ecoporanga. Ecoporanga é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, um apreço assim, muito grande. Há alguns anos que eu conheço Ecoporanga, tenho amigos em Ecoporanga e gosto muito. Rufino, e o Rufino vem se destacando em Ecoporanga, né? Eu tô vendo aí nas redes sociais, principalmente, vira e mexe eu recebo alguma coisa do Rufino e fiquei curioso, falei assim, não, preciso bater um papo com esse cara, que todo dia eu recebo alguma coisinha ali, um bom dia. Já era assim, Rufino? Pois então, Veríssimo, para mim é um prazer enorme poder estar aqui nesse bate-papo com você e poder também te conhecer a sua pessoa. Para mim é uma oportunidade ímpar poder estar aqui no seu estúdio. Pois então, Ecoporanga é terra de gente boa, é um município grande, o terceiro maior do estado, onde a pecuária é muito forte. Isso. Também está ressurgindo muito hoje a pimenta, o café já de tradição de anos atrás, o granito também. Então, Ecoporanga é uma cidade onde a agricultura é forte, a pecuária é forte, o povo é gente boa e nós temos também 13 distritos. São 13? E eu ia te perguntar isso, você falou que é de Ecoporanga grande, porque Ecoporanga é grande em extensão de terra, né? Acho que você falou o terceiro. Exatamente. Com uma população de 22 mil pessoas. Lá tem mais boi do que gente, né? Exatamente, 220 mil cabeças de gado. Eu vi essa curiosidade há poucos dias, que Ecoporanga tem mais boi do que gente, engraçado. Desculpa, eu tô tossindo um pouco, mas a gente vai tentar levar o bate-papo numa boa. Eu tava falando agora há pouco, você chega em Vitória, as pessoas conhecem Ecoporanga, você tem morador de Ecoporanga em tudo quanto é lugar do Brasil, em cada buraquinho desse Brasil, você tem alguém de Ecoporanga, e Ecoporanga é muito conhecida, apesar de ser uma cidadezinha, né, lá no cantinho do Espírito Santo, mas é uma cidade muito conhecida. Você nasceu em Ecoporanga? Nasci em Ecoporanga, no interior de um dos seus distritos, chamado Santa Rita, no Córrego do Sal. Eu nasci mesmo na minha casa, na casa onde a minha mãe me deu a luz de lamparina, não foi no hospital, isso há 46 anos atrás, é um lugar assim, bastante humilde mesmo. O bom de homem que não tem problema em falar a idade, né? Se fosse uma mulher aqui, ia fazer um mistério, eu nasci naquela época, tal, não ia falar, mas você já falou, 46 anos. É uma questão que eu não tenho vaidade com idade. É só isso mesmo. Eu sou um camarada assim, muito simples, sou caipira mesmo. Você é produtor rural? Sou produtor rural, a minha produção é leite, mas também sou psicólogo, sou teólogo e pastor evangélico de uma igreja batista lá no município. Bacana, psicólogo, teólogo. Isso. Eu sou hoje psicólogo há 6 anos. Mas é só de formação ou você exerce? Exerço também. É bacana. Você já fez alguma leitura minha aqui? Já tá sabendo mais alguma coisa da minha... Porque psicólogo é assim, né? Psicólogo começa a conversar com o cara, já tá analisando ali... Exatamente. A minha teoria na psicologia é a psicanalítica, trabalhar com análise, que é trabalhar a questão do inconsciente do indivíduo, onde a gente vai analisar onde surgiu os sintomas e o porquê. A gente traz uma resposta, um diagnóstico disso. Eu tenho 5 anos de experiência clínica como psicólogo. Esse seria o 6º ano, mas por um projeto hoje político em que tenho, eu deixei de atender. Então hoje você não está atuando na psicologia? Não. A gente vai falar sobre esse projeto político ainda, eu já fiquei sabendo aqui que você é pré-candidato a prefeito, não é isso? Exatamente. Em Ecoporanga. E a gente vai chegar na política. Eu fiquei curioso para conhecer um pouco do Rufino, porque eu conheço algumas pessoas em Ecoporanga, eu nunca tinha ouvido falar no seu nome. E, de repente, de uns dias para cá, eu tô ouvindo falar muito bem do seu nome. Você tá em tudo, praticamente, né? Tá presente em tudo. Na realidade, meu nome agora tá ressurgindo na cidade, no município, até porque eu não era, assim, muito conhecido no município de Ecoporanga. A região de Ecoporanga, onde eu era mais conhecido, ou melhor, sou mais conhecido, fica no centro da cidade, no distrito de Prata dos Baianos, Santa Rita e 2 de setembro. Prata e 2 são famosos. Exatamente, porque a região de Santa Rita e Córrego do Sal, onde eu nasci, fica centralizado nesses 3 distritos.
Então, é o lugar onde eu sou mais conhecido no município. E eu hoje sou, há 11 anos agora, residente no centro da cidade. Então hoje você já não está no interior mais, apesar de... Só que eu, como produtor rural, eu também sou vaqueiro. Eu levanto todos os dias às 3h30 da manhã, monto na minha moto e vou pro curral ajudar a tirar meu leite, visto que o meu vaqueiro não dá conta disso sozinho. Essa é a minha rotina, né? 8 horas eu já me encontro na cidade. Quando eu estava atendendo como psicólogo, eu fazia tudo isso. Continuava, mesmo psicólogo, você tirava o leite e voltava para atender? Exatamente. E uma coisa que eu Veríssimo, é que os meus atendimentos como psicólogo, eu nunca cobrei nada de ninguém. Durante esses 5 anos eu pude atender centenas de pessoas na minha cidade, no Centro Social da Igreja Batista de Ecoporanga, primeira Igreja Batista de Ecoporanga, e não cobrei honorário de nenhum paciente. Você não era funcionário do município? Não. Você atendia na igreja? No Centro Social da Igreja Batista de Ecoporanga. E 0800? A 0800. Como eu também hoje estou pastoreando a Igreja Batista mais nova da cidade, e você sabe que toda igreja é uma instituição, e ali tem a sua liderança estatutária. Essa liderança reuniu para conversar comigo sobre a questão de salário pastoral. E eu também me abdiquei desse salário pastoral. Financeiramente você vive da sua produção de leite. Exatamente. E você usa o seu tempo livre aí para fazer esse trabalho. É um projeto de vida? É algo que você já tinha em mente quando você começou a estudar? Sim. Ou isso veio depois? Sim. É porque eu vejo o seguinte, existem muitas pessoas carentes em Ecoporanga. E era algo que eu podia oferecer a elas. Durante 5 anos, eu fui universitário pela Multivix, né? E fiz um estágio de 800 horas, eu pude estagiar como psicólogo clínico e também organizacional, que é trabalhar com gestão de pessoas em empresas, né? Que é trabalhar o talento do indivíduo, saber fazer. Então, o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas hoje na minha cidade não tinham condições de pagar uma consulta uma vez na semana a um profissional. E eu pude oferecer isso uma vez que eu já sou satisfeito com aquilo que a produção rural, no caso leite e gado, já me sustenta. E a minha esposa também é professora. Pô, que bacana. Então, lá quando você começou a estudar a psicologia na faculdade, você já tinha essa ideia aí de que de ajudar as pessoas através da sua profissão. Bacana. Eu sinceramente não sabia dessa. E como é que surgiu disso aí? Partiu para a política, as pessoas te procuraram, ou você também já tinha lá na adolescência, talvez, já tinha essa vontade também de fazer essa participação na política? Veja bem, eu sempre gostei de política desde criança. Você já tinha sido candidato outras vezes, não? Nunca fui. Vereador? Nunca fui candidato. Presidente de associação? Já fui presidente de associação indicado, e aí colocaram meu nome lá para concorrer, aí eu fui eleito e depois reeleito. Durante 4 anos e depois eu mesmo pedi para sair. Bacana. Mas assim... Aí, desculpa eu te interromper, você estava falando como que surgiu essa ideia de ir para a política. Pois então, desde criança eu gostava muito de política e acompanhava política. Ficava decepcionado também com política. Como muitos brasileiros, né? A gente tem essa decepção com política. Hoje, por exemplo, eu tenho decepção no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Embora que existe acertos entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, mas não com toda a sua conjuntura, eu vejo isso. Então, eu sempre acompanhei, já ajudei a coordenar campanha, né, na minha cidade, mas nunca interessei a ser político. Aí, voltando atrás, uma pergunta também que você me fez, como que foi que surgiu essa ideia da gente ser pré-candidato? Na realidade, em Ecoporanga tem um grupo político que na eleição de presidente, eles apoiaram 2 deputados, o deputado estadual Gustavo Lacerda e o deputado federal Renzo Vasconcelos, antes candidatos. E esse grupo, então, eles pôde dar ao Renzo Vasconcelos o maior número de votos na cidade. Então, força... Dentro de Ecoporanga, o deputado federal mais votado foi o Renzo. Foi o Renzo. Com esse grupo. Com esse grupo. Então, o próprio Renzo,
ele disse, olha, vocês precisam de se organizar e lançar um candidato a prefeito aí, porque vocês têm força para isso. Então, o grupo então começou a se reunir e ver a possibilidade de um nome para ser pré-candidato por Ecoporanga. Até então, eles tinham alguns outros nomes, né? E aí o grupo escolheu o nosso nome. Todos os outros pré-candidatos que apoiou o Renzo Vasconcelos, eles cederam e eles apoiam hoje a nossa pré-candidatura. Esse grupo, você fazia parte dele na época? Fazia parte também. Que deu essa votação pro Renzo e pro Gustavo Lacerda. E você já fazia parte ali, já trabalhava Fazia parte também. Mas não tinha nada e sim... Não, eu não tinha desejo de ser candidato, embora gostando de política... E entendo também de política, estudo política. A minha profissão hoje como psicólogo, o tempo todo a gente estudou muito sobre política, né? E porque você tem que entender a sociedade com a sua cultura, o seu comportamento, a sua profissão. A psicologia, ela é abrangente em todos os níveis da sociedade. E você acaba também com esse atendimento, atendendo pessoas de diferentes visões. E religiões também. Religiões diferentes, visões de política diferentes, visões de mundo diferentes. E você não pode interferir, a exemplo... na cultura do indivíduo, na religião do indivíduo, na profissão dele, talvez porque existem muitos indivíduos que estão na profissão errada. Aí ele não prospera dentro da profissão. Aí a psicologia organizacional... Tá nascendo um Rufino coach aí também? Pode ser no futuro? Na realidade, o coach é parte da psicologia. Você falou, né? Bonito aí agora, eu gostei. É uma brincadeira, mas Rufino, aí com essa coisa de ir pra política, né, você também começa também ter outra visão que talvez só de dentro da psicologia você não tem. Por mais que você lide ali com várias pessoas diferentes, né, ouvindo aquelas pessoas, quando você assume a posição de político, me parece também que você começa também ter visões ali, posições diferentes também, que talvez só a psicologia não te dava, né? Sim, sim. Como é que tá sendo essa experiência? Porque você não é candidato nisso, você é um pré-candidato. Uhum. Como que tá sendo essa experiência inicial aí, desde aquele momento que você bateu, porque você falou que te convidaram, né? Certo. Uhum. E na hora que você aceitou, foi difícil aceitar, não foi? E como que foi isso aí depois que você aceitou? Você sentiu muita mudança? Sim. A gente vai pro sacrifício, porque acaba a tranquilidade da gente. A gente enxerga o município com uma possibilidade muito grande de empreendedorismo que Ecoporanga não tem. Mas, primeiramente, quando você disse mudou, houve uma transformação muito grande na minha vida. Com a família, com o meu trabalho, eu tive que, hoje, deixar o meu trabalho um pouco afastado e na mão de outro, cuidando, embora que existe um provérbio popular que quem pega pelo chifre do boi é o dono. O dono do boi que pega pelo chifre, melhor assim dizendo. Mas pelo menos você arrumou outro boi agora, né? Exatamente, e esse é muito mais forte, né? É um boi valente, um boi política. Exatamente. Então, assim, a gente vai para o sacrifício e a gente vai tendo uma visão mais ampla como é a coisa, a necessidade do povo. Você começa a andar no meio do povo, ver os anseios do povo, ouvir o que eles têm para dizer. Então, hoje eu sou um novo na política de Ecoporanga. Nós somos hoje um novo homem para um novo tempo em Ecoporanga. E isso, para mim, também, por outro lado, está sendo uma experiência ímpar, porque até então, a minha graduação ela é humanista. Você conviver com o povo, entender. Primeiro você ouve, depois você organiza e depois você trabalha. Ô Rufino, e você falou assim, depois que eu aceitei, mudou muito pra mim, né? Você tem aí, acho que 2, 3 meses que tá nessa... Na realidade, 4 meses, em outubro do ano passado, que foi solto sobre a possibilidade da gente ser candidato. E a família? Como que a família reage a isso aí? Você tem filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Como é que reage? Filhos, esposa... E até aqueles parentes mais próximos ali. Meus pais, né? Pais também. Para eles, no momento, foi um impacto muito forte. Porque eles não esperavam isso da gente. E também, talvez, pela política, também está um pouco, digamos assim, ligada a muita crítica hoje, né? As pessoas, geralmente, quando você tem alguém que fala assim, vou entrar para a política, as pessoas já têm aquela visão assim, você vai ser político, mas político não presta, né? Geralmente, o que as pessoas dizem é isso. Olha, uma frase que o Martin Luther King disse, o americano, que o que lhe assustava
não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, diante dessa afirmação e outras, nos traz incentivo, porque a política ela só será mal enquanto ela estiver na mão dos maus. É cultural hoje as pessoas dizer que os políticos são ladrões, certo? Mas uma coisa hoje que eu tenho dentro de mim, apesar de eu gostar, é o amor ao dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, mas é diferente de amar. Se eu amasse o dinheiro, eu teria na minha cidade, eu poderia ter em Água Doce do Norte, eu poderia ter em Barra de São Francisco um consultório em psicologia. Eu poderia estar atendendo e sendo remunerado por esse lado. Se eu amasse o dinheiro, eu poderia estar recebendo salário da igreja pelo qual eu sou pastor hoje, visto que ela tem condições de me remunerar. Então, só que isso não é tudo para a vida do homem. O melhor da vida do homem é ser feliz, saber que você está servindo alguém. Esse é o meu maior privilégio hoje que eu tenho, em poder, com a minha profissão hoje, servir as pessoas. A exemplo, na igreja onde eu sou pastor, nós trabalhamos no social, ajudando pessoas também em suas necessidades. E isso, para mim, é muito gratificante. E você já fazia isso muito antes nem de passar pela cabeça em ser político, nem em ser candidato a nada. A exemplo disso, eu tenho 6 anos que faço isso. A minha decisão em ser candidato, pré-candidato até então, surgiu quando eu disse que podia então lançar o nosso nome como pré-candidato a prefeito por Ecoporanga, foi em outubro do ano passado. Sim, eu tô falando isso porque, por exemplo, se você chega hoje do nada, você cobra consulta, você cobra trabalho, aí de uma hora para outra você deixa de cobrar, fala assim, pô, o cara mudou porque ele tá entrando pra política, ele quer... Mas você já fazia isso naturalmente na sua vida, isso aí não faz parte a política que veio depois na sua vida, não é isso? Exatamente, com certeza. Ô Rufino, e essa pré-candidatura, eu queria dar boa tarde ao rapaz que chegou aqui agora no estúdio aqui, que é um amigo que eu tenho, não sei se pode falar o nome dele aqui, pode não, né? Pode falar o nome do Gustavo Lacerda aqui? Pode não, né? Gustavo Lacerda é o nosso amigo do peito. Acabou de chegar aqui, boa tarde, o Gustavo. Estou no bate-papo com o Rufino aqui, recebendo a presença do Gustavo aqui. Muito bom, ele acabou de citar seu nome aqui, que o grupo te ajudou lá em Ecoporanga. E eu tô falando com ele, o Rufino, porque o Gustavo tá me devendo uma visita aqui, ele tá fugindo de mim aqui, vira e mexe, eu tô cobrando ele, já queria que ele tivesse vindo aqui bater um papo comigo, mas ele tá escapando, tá escapulindo aí pelas beiradas. Ó, tô te esperando aqui, hein? Então, o Rufino, voltando ao que a gente estava falando, a política ela veio depois na sua vida, ela não veio nesse período aí de fazer esse trabalho social que você já fazia. Mas você acha que o que te credenciou, né, para a política, o que fez com que as pessoas escolhessem você, o que fez com que as pessoas apostassem seu nome, né, estão apostando no seu nome? Claro, né, que parte disso tem a ver com esse trabalho que você já vem fazendo, mas provavelmente não é só isso. Primeiramente, o que leva as pessoas a acreditar num homem ou numa mulher é o estereótipo dela. Você tem que passar confiança nas pessoas, naquilo que você é. E outrora eu discursava em palanques políticos também. E trabalhei na prefeitura como encarregado durante 3 anos e 8 meses. Então teve um grupo de funcionários que gostou muito do nosso trabalho. E foram a partir deles que o nosso nome foi surgindo como pré-candidato a prefeito em Ecoporanga. Então isso chega no ouvido de um, no ouvido do outro, não é? E aí as pessoas, os próprios funcionários reconheceram o nosso trabalho, que fomos eficientes. Então daí começou então a surgir que o Elias Rufino poderia ser um dia prefeito da cidade de Ecoporanga. Você tem medo não de prefeito, não, de ser prefeito, não? Porque o prefeito tem a caneta na mão, cara. Sim. Para decisões boas. Eu falo medo, não é o medo, aquele medo igual o medo do bicho papão, não. Mas eu falo assim, não é uma mudança muito radical de vida, sei lá, acordar 3 da manhã, tirar seu leite, fazer seu atendimento, né, na área de psicologia, fazer o seu trabalho como pastor, e de uma hora para outra, né, vamos colocar aí, digamos que o Rufino se torne perfeito. Não dá aquele choque assim, você vai ter a cidade nas suas mãos, são decisões que muitas vezes vão agradar, outra hora não vai agradar alguém, porque a decisão do prefeito nem sempre agrada. Usando agora uma questão de fé, a quem muito há dado, muito também será cobrado. Eu nasci com espírito de liderança.
E isso faz com que o grupo enxergasse em mim isso. Eu tenho que ser líder e eu não posso ser covarde. Eu tenho que dizer sim na hora certa e dizer não, custa o que custar. A gente tem que ter posicionamento. Existem políticos na minha cidade que eles ficam em cima do muro. Não sabe para que lado fica porque tem medo de atingir um grupo de pessoas, atingir outro grupo de pessoas, ele ficar mal com um grupo de pessoas. Eu já penso diferente. Nós temos que cortar certo. Descer desse muro. As pessoas precisam de saber o nosso lado político, o nosso lado de trabalho, as nossas decisões, né? Você tem que ter pulso no momento certo, sim. Custa o que custar. É o pensamento que eu tenho. E você acha que com esse pensamento, claro, né? Para uma administração, sim. Depois que o cara ganha, tanto é que nem todo candidato, ou nem todo pré-candidato tem coragem de fazer um discurso, colocar no discurso dele uma fala igual essa que você acabou de me falar aqui, que não tem em cima do muro, que vai se posicionar corretamente. O que a gente vê na maioria dos casos de pré-campanhas é o cara tentando fazer realmente média com ambos os lados. E você, me parece, né, pelo menos tá aparecendo aqui, é um cara de muita posição, de posição firme. Todo líder tem que ter essa posição. Mas isso geralmente as pessoas falam depois que ganham. As pessoas geralmente não falam isso antes de ganhar, porque talvez tenha aquela preocupação de se espantar um pouco o voto. Por outro lado, eu tive aqui, por exemplo, há poucos dias, o deputado Alcântara, e a gente levou um papo exatamente sobre isso aí. Muitas vezes esse tipo de discurso, ele espanta algum eleitor. Se atrai alguns, é claro, mas se acaba espantando. Você não acha que essa posição sua, né, de correto, de fazer, você acha que isso pode realmente ajudar a sua campanha? Ou você acha que isso, de uma maneira ou de outra, um adversário acaba se aproveitando disso para ganhar aquele voto daquelas pessoas assim mais preocupadas? Com ele lá não vai ter jeitinho. Olha, o povo de Ecoporanga já está, assim, com uma dificuldade em muitos políticos dessa forma, que não tem posicionamento. É com faz de conta. Já viram que não dá certo. Exatamente. Então, eles precisam de um político hoje que façam as coisas acontecer. A exemplo, hoje eu sou pré-candidato. Nós não estamos ainda em campanha. Mas eu tenho um conceito comigo, que quando a gente for liberado para a campanha, eu não vou falar mentira. Custe o que custar, não vou falar mentira. Se dá para fazer, a gente faz. Se não der, a gente não faz. Até porque o povo de Ecoporanga quer ouvir isso. Eles não querem esse político aí que fica massageando barro ali o tempo todo. Ou é 8, como diz a frase, ou 80. Né? Nós temos que ser correto com as coisas. E isso é liderança. O líder, ele tem que a todo momento se posicionar. A exemplo disso, eu já fui líder de associação, né? Já fui líder da primeira Igreja Batista de Ecoporanga. É um momento em que ela vivia numa situação muito crítica e de divisão. Eu tive que me posicionar. E hoje sou líder da Igreja Batista mais nova da cidade. Eu tenho a minha posição de líder. E eu acredito que esse posicionamento em que tenho, de ser correto com as coisas, tem contribuído para o meu sucesso, porque a igreja ela não tem diminuído, ela tem crescido por causa da nossa liderança. Quando um líder vai mal, ele coloca todo mundo a se perder. E Ecoporanga não pode perder mais, até porque Ecoporanga hoje ela é rica, mas tem se tornado uma cidade pobre ao mesmo tempo. Ela está endinheirada, então. É porque Ecoporanga hoje é uma cidade o seguinte, ela é rica em pecuária, e a pecuária nos traz hoje, podemos chegar até 400 mil litros de leite por dia. Em café, em granito. Mas nós não temos indústria para isso. Nós estamos hoje igual o Brasil quando era colônia de Portugal. O nosso ouro e o nosso pau-brasil sendo levado para a Europa. Então, essa riqueza que nós temos hoje na cidade, a industrialização disso fica tudo com os municípios vizinhos. A exemplo, nós temos hoje a Damares, que chega a coletar até 200 mil litros de leite por dia, e onde eles fabricam essa matéria-prima? Toda fora do município, né? Lá em Montanha. Lá eles geram o leite de caixinha, iogurte e os outros derivados. A Capel em Nova Venécia, o Atalate
em Ataleia e assim por diante. E Ecoporanga ficou com o quê? Isso. Gerou quanto de emprego com isso? Né? E a pecuária, ela gera poucos, já por natureza ela gera poucos empregos, né? Sim, porque suponhamos 2 homens, eles são capazes de cuidar de 1000 bois. Exatamente. Então você já tem uma mão de obra bem reduzida. E nunca teve essa preocupação de industrializar a Ecoporanga. Não. Né? Eu entendo o seguinte, que talvez nenhum gestor ele teve a preocupação de trabalhar o empreendedorismo na cidade de Ecoporanga, que é geração de emprego e renda, porque isso não dá voto de imediato, isso é a longo prazo. Exemplo, se vencemos a eleição em Ecoporanga, que temos tudo para vencer, nós já temos que começar a trabalhar isso. Quando estivermos terminando o mandato, é que vai começar a surgir as empresas na cidade. Então, o eleitor não conseguiu ver o que você fez. Então, o político já sabe que ele precisa de uma resposta imediata para conquistar popularidade, que é calçamento de rua, um asfalto e outras obras. Isso é mais que obrigação. Isso é o básico que o político... E promete emprego, mas promete o emprego da prefeitura que é reduzido também, você tem? Exatamente. Isso traz, assim, um coronelismo diante do povo. Você não promete gerar novos empregos, você só promete substituir os que estão lá. Ou seja, você vai troca, né? Você vai ter que tirar quem está na atual administração para colocar quem está do seu lado, e isso fica a vida inteira nesse... O povo fica à mercê da política. Né? Exemplo, hoje quem trabalha em empresa terceirizada em nossa cidade, que presta serviço à prefeitura, eles ficam à mercê do gestor. Porque se o gestor perder a eleição, eles estão na rua. Exemplo. Mas se for numa empresa privada, eles não têm satisfação alguma para político. Eles vão votar naqueles que eles acreditam que seja o melhor para a cidade. Ecoporanga vive essa situação subordinada à política, porque Ecoporanga não tem geração de emprego e renda. Então, os funcionários que trabalham em empresas terceirizadas para a prefeitura, eles são obrigados, nesse momento, a ficar calados, porque existe toda uma pressão. E nós precisamos de trazer liberdade ao nosso povo. Uma das bandeiras suas esse empreendedorismo, empreendedorismo, que é geração de emprego e renda. Suponhamos o seguinte, hoje nós temos várias empresas leiteiras na cidade. A gente tem que valorizá-las, porque eu mesmo forneço leite a uma empresa que não é da minha cidade. E elas são a base de sustentação para os produtores de leite. Mas eu tenho que pensar também naquele que não produz nada, naquele que necessita de emprego. Então, a gente precisa de trazer uma empresa láctea para a nossa cidade, oferecer ela a contrapartida daquilo que a prefeitura pode oferecer para facilitá-la, não é? E aí ela vai gerar aí 60 empregos, a exemplo. Se ela gerar 60 empregos, ela vai conseguir gerar mais 20 ou 30 empregos indiretos, porque vai aumentar o poder de consumo da cidade. Quando a gente aumenta o poder de consumo da cidade, você gera emprego, porque a loja vai vender mais. Né? A padaria vai vender mais, com certeza. O mercado vai vender mais. Então ele vai procurar mais um funcionário. Automaticamente aí, qualquer negócio que você colocar na cidade, pequeno negócio, vai prosperar porque tem consumo. Então os pequenos negócios, eles são sustentáveis pelas empresas grandes. Eu creio muito na iniciativa privada. Rufino, com essa ideia, e eu assim, considero muito importante esse tipo de ideia, levar esse tipo de ideia adiante. Essa ideia de gerar emprego, de trazer algo novo para o município, eu acho que isso aí é o que está precisando no momento. Mas você não vê uma dificuldade de levar isso adiante? Porque quando você pega aquele político que promete aquela promessa rasa de vou te dar um emprego, de vou te colocar para ser meu assessor, de vou te colocar para ser secretário da pasta tal, vou te colocar para coordenar... Essa promessa é uma promessa rasa e fácil de fazer. O político acaba conquistando o voto com isso aí. Ao passo que quando você promete gerar emprego, trazer indústria, o eleitor fica assim, é difícil ele conseguir enxergar isso, principalmente como você falou, a longo prazo. E aí quando você vai para a rua para levar isso para o eleitor, não está sendo assim, não é difícil levar isso, por mais que as pessoas queiram isso, não é difícil, digamos assim, competir com a promessa mais rasa, essa promessa mais sólida, não é mais difícil? É mais difícil, mas é o caminho certo a ser percorrido. Porque até então se ganha a eleição em Ecoporanga fazendo promessas individuais. E eu estou falando mais difícil, não é que você não deve fazer, eu estou só tentando enxergar
como que tá sendo difícil para você, porque você levar uma promessa mais sólida, a pessoa tem que, além de acreditar, não é só acreditar, você tem que entender aquilo ali. A promessa rasa não, você fala ali, o cara já acredita naquilo ali e bola para frente. E eu sei que fazer esse tipo de promessa durante um período eleitoral, que nem começou ainda e que está cada vez ficando mais curto, eu sei que não deve ser fácil. E é por isso que eu estou perguntando, porque você sai lá da roça, né? Você é produtor e ter que levar essa ideia de empreendedorismo para as pessoas na cidade, não deve estar sendo uma tarefa fácil. Olha, qual o motivo por que eu tenho essa ideia de empreendedorismo para a cidade, que é a geração de emprego e renda? Primeiro, eu fiz 800 horas de estágio quando eu estava terminando a minha graduação de psicólogo e, como eu já disse, eu fiz 2 estágios. Como psicólogo clínico, eu fiz clínica e também como organizacional, que é trabalhar com empresas, que é gestão de pessoas, né? Chiavenato, por exemplo, é meu referencial teórico. Quando o político ele vence as eleições fazendo promessas individuais, que é secretaria para o emprego para a família tal, A e B, ele vai beneficiar no seu governo a minoria. Mas quando o político, ele está fazendo um plano de governo para a cidade, o que ele tem de melhor para a cidade, ele vai beneficiar toda a população. Todo mundo vai ganhar com isso. É o tipo de pensamento que eu tenho hoje, vencendo, quando a gente for candidato e vencer as eleições, trabalhar essa questão que seja útil para toda a cidade. Não é? A cidade, Ecoporanga, ela precisa de ser próspera. Ecoporanga é rica, mas está depositando o seu salário num saco furado. Boa essa aí, hein? No saco furado. Você pega, por exemplo, hospital, por exemplo, Ecoporanga até hoje não tem um hospital público, tem? Olha, Ecoporanga tem um hospital... Não é particular, é público. Não, o hospital ele é filantrópico. Filantrópico? Isso. Tá, então... Ele não é de ninguém. Aí se cai numa pergunta. O planeta Terra ele é composto por 70% de água. O que é que tem mais no mundo, vaca ou baleia? Tem mais vaca. Porque tem dono. Quer dizer, a gente tá falando que tem mais vaca porque eu não sei também. Eu nunca contei. Eu chutei a vaca aqui, mas só Ecoporanga tem mais que a população, então eu chutei vaca. Mas eu não... Nós temos hoje um hospital que tem problema de gestão. Mas o que você quis dizer, claro, eu brinquei e ri aqui, mas o que você quis dizer é que quando você tem alguém que tem dono, né, que você tem algo que tem dono, você tem alguém para gerenciar. Quando não é de ninguém... Exatamente. Então fica disperso. Não é? Então, o nosso hospital ele é filantrópico. Ele não é do Estado, mas também não é do município. É um problema que o município tem hoje. A ser resolvido. Saúde é um problema em Ecoporanga? Muito sério. A saúde de Ecoporanga, entre aspas, está doente. Nós temos hoje, a prefeitura hoje, ela tem um alto gasto com transporte de pacientes. A saúde de Ecoporanga hoje, ela vive à mercê de Barra de São Francisco, Colatina, Vitória, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra. Porque Ecoporanga nós temos hoje dificuldade do atendimento básico ou primário. Mas as pequenas cirurgias... Desde uma pequena cirurgia? Exatamente. Desde a sua pequena cirurgia, nós temos dificuldade. Então, o transporte de pessoas, o tráfego de carros, o gasto que a prefeitura tem. E o que a gente está falando aqui, a gente está falando do município. Não estou nem falando de administração, não estou falando de município, da situação real do município. Da questão da saúde de Ecoporanga. Ecoporanga, ela vive numa situação caótica quando se trata de saúde. Você andando pelas ruas da cidade, você vê a população insatisfeita com a saúde. Porque é muito desconfortável você ficar só transportando o paciente para cá, para Barra de São Francisco, para Vitória, para... Eu sei que as altas complexidades Ecoporanga não vai atender, porque isso fica para cidades de um porte maior, igual Colatina, Linhares, Vitória. A exemplo, tratamento de câncer, hemodiálise, Barra de São Francisco, né? Uma cirurgia de fratura exposta.
uma cirurgia cardíaca e etc. Alta complexidade. Ecoporanga nunca vai ter essa estrutura, a não ser que Ecoporanga um dia desenvolva, cresça, tenha uma população grande, uma arrecadação boa para você colocar uma especialidade. Mas isso aí também não é nem culpa do município. Não. O próprio, você não encontra profissional hoje, até algumas especialidades, até para Barra de São Francisco Colatina é difícil. Exatamente. Você ter um profissional. O que a saúde de Ecoporanga hoje precisa? De inverter um pouco essa situação. Levar o médico até o município, contratar especialidades médicas pro município, diminuir esse alto número de pacientes que está sendo transportado para essas cidades. Porque vai ficar até mais barato. Quando você fala do financeiro, e não é só barato financeiramente. Exatamente. É barato para a população. Porque exatamente. Você já imaginou o Ecoporanga? Eu não estou aqui tirando o mérito de ninguém. Eu acredito o seguinte, que todos os gestores que passou pela prefeitura de Ecoporanga tiveram seus méritos, tiveram seus acertos, tiveram a sua força, mas também tiveram seus erros, tiveram os seus fracassos, não é? Então eu não sou obrigado a concordar com tudo, mas também não sou obrigado a desmerecê-los, em hipótese alguma, porque foram as urnas que os colocaram lá. E isso eu estou falando abrangendo todos os ex-prefeitos. Eu estou falando de um novo pensamento, alguém que é novo na política de Ecoporanga, pela qual eu represento essa pessoa, daquilo que a gente pode fazer, aquilo que Ecoporanga precisa de fazer, de ter e fazer, para que o povo tenha mais comodidade, tanto que se fala de saúde, quanto se fala de empreendedorismo. E a gente está falando de saúde e empreendedorismo, mas isso acaba atingindo todas as áreas, né? Porque quando você pega assistência social, educação, tá tudo, uma coisa está conectada com a outra, né? Se você, automaticamente, se você tem um problema numa pasta, esse problema vai se arrastar por outras pastas também. Com certeza. Eu não conheço o seu projeto de governo, nem sei se já tem um projeto, se já está divulgando, não sei, não é esse o objetivo. Na realidade, a gente só pode começar a lançar isso exatamente, na campanha. Não é esse o objetivo, mas o que a gente sabe é que quando você tem um problema desse, numa pasta tão importante como é a saúde, automaticamente você percebe que as outras áreas também deixam a desejar. Com certeza, sim. Por exemplo, a saúde, ela afeta o quê? O social. Porque é toda uma conjuntura, não é? Tanto o social, a exemplo, a Secretaria de Assistência Social de Ecoporanga, ela é responsável pelo CREAS, pelo CRAS, né? O CAPES, tudo é responsável pela assistência social de Ecoporanga. E isso é saúde. Envolve saúde. Saúde social, por exemplo, com os programas que o CRAS oferece. É saúde. Por exemplo, psicoterapia de grupo, onde o psicólogo tem que atuar. Isso é saúde. Quando eu estou falando aqui da minha profissão, que sou psicólogo, mas eu não estou limitando a minha profissão na psicologia, porque eu também sou vaqueiro e sou também lavrador. E isso é a minha formação primária, né? Vamos colocar assim. Eu conheço o trabalho do campo, o sofrimento do campo. Já apanhei café, já capinei, já rocei, né? Muito. E quando é preciso, ainda pratico isso. E eu acredito o seguinte, o trabalho ele sempre dignifica as pessoas. E voltando na questão da assistência social, quando você trabalha a mente das pessoas, elas têm saúde, até porque 70% dos males físicos das pessoas, elas começam primeiro no emocional. Ô, Elias, você é um cara jovem ainda, e eu vou fazer esse elogio assim várias vezes aqui. Ah, muito obrigado. Não, só 46 anos. Eu preciso te elogiar, porque eu te deixando jovem, eu tô me deixando jovem também. Então, é um autoelogio disfarçado. Mas, ô Elias, eu não sei exatamente como que é a população de Ecoporanga, como que você tá dividindo, né, o alcance disso aí, mas talvez a sua linguagem para os mais jovens, talvez faça mais sentido. Acredito eu que as pessoas mais antigas lá não estão assim ainda com visar, a não ser aquelas pessoas mais antigas que estão querendo empreendedorismo para que os familiares mais novos fiquem ali na cidade e não precisem, né, sair. Mas acredito que a sua linguagem atinge mais o público mais jovem. Como que é essa diferença lá? Agora você está conversando com um produtor rural lá do interior, e você tem que levar
uma informação para ele que conquiste o coração dele, que faça com que ele entenda qual é a sua proposta para o município, e hora você está no centro da cidade com um jovem de 17, 18 anos que está saindo ali do ensino médio, indo para a faculdade, e que está cheio de vontade, cheio de esperança para o município. Como que é isso, cara? Pois então, antes mesmo eu já tinha esse pensamento daquilo que Ecoporanga necessita. Mas hoje, estando no meio do povo e ouvindo deles as suas demandas, o que eu ouço? O jovem fala muito dessa questão de geração de emprego e renda. Os da terceira idade falam muito sobre a questão de saúde. A turma, como eu pertenço da agricultura, por exemplo, eles reclamam de apoio da gestão. Então, vejamos, é possível atender os três. A exemplo, Ecoporanga, se eu não estou enganado, ela tem 14 assentamentos, que eu me lembro, eu contei isso domingo passado, 14 assentamentos. A gente precisa de apoiar a agricultura familiar, porque eu acredito que para os assentados é a melhor distribuição de renda a eles. E isso é um ótimo programa. A nossa feira, eu percebo sempre, eu estou aos sábados visitando a feira, eu percebo que nesses últimos anos ela teve uma queda. E isso é preocupante. Então, o gestor ele precisa de ter um olhar político para esse lado. Na questão da saúde, a exemplo, porque a gente, quando entra para a terceira idade, começa a surgir... Mas você não está na terceira idade ainda não, calma lá. Eu acredito que não, né? Tô na intermediária, né? Tá batendo na porta. Exatamente. Então, eles querem ouvir qual a sua proposta em relação... Para a área deles. Exatamente. E os jovens, eles querem ouvir não apenas o empreendedorismo. Eles querem ouvir também qual a nossa proposta sobre o esporte. Até porque existe uma garotada do esporte hoje que está apoiando a nossa pré-candidatura. E o que é que eles querem? Incentivo ao esporte, incentivo ao campeonato. E a gente precisa, porque à medida que você traz pessoas para a disputa do campeonato na cidade, você está desenvolvendo a cidade, porque você vai vender muito, os bares vai vender muito, né? As lanchonetes e etc. Olha, vai circular dinheiro. Só fazer uma pequena observação no que você está falando isso aí, e me veio na cabeça agora o seguinte: quando você fala de saúde, quando você fala de educação, por mais que tenha que ter a vontade do gestor, ele esbarra numa burocracia enorme, né? Você não consegue do dia para a noite levar uma estrutura de saúde para o município. Você depende de boa vontade também de outras pessoas e vários fatores. Quando você fala em educação, a mesma coisa. Mas me parece que o esporte me parece algo mais simples. Parece que depende muito mais da vontade do gestor. Porque se você quiser, você consegue, por exemplo, se você não tiver nada para fazer, você consegue pegar um time daqui, fazer contato por telefone, falar assim, um time de Nova Venécia, vamos fazer um jogo? Ou eu quero implantar uma modalidade nova de esporte na minha cidade. Dentro da própria cidade você tem pessoas que entendem daquele esporte, você tem professor de educação física, inclusive mandar um alô pro Pintinho, que é professor de educação física, né? Tá meio fora de forma, mas é um professorzaço. Então, você consegue implementar ali algo do esporte dentro do seu município sem necessitar de muita estrutura financeira e muita burocracia. Pelo menos é o que me parece, né? Eu não conheço essa realidade de dentro, mas me parece que depende muito mais da boa vontade do gestor. E mesmo assim, mesmo dependendo da boa vontade, quando você chega nos municípios, você vê a garotada implorando por ajuda no esporte, porque geralmente isso não é a realidade só de Ecoporanga, não. A gente tem vários municípios na região e pelo Brasil afora aí, que falta realmente incentivo no esporte e que muitas vezes são coisas tão... Já vi casos de municípios que a única coisa que os esportistas queriam era um ônibus para deslocar ele de um município para o outro e às vezes não conseguiam. Né? Então eu vejo que falta, mesmo aparentemente sendo simples, tá? Não estou aqui desmerecendo o trabalho do pessoal do esporte, não é isso, pelo contrário. Eu falo que às vezes me parece que, ao contrário das outras áreas, o esporte é uma das que é mais barato, né? Tem um resultado excelente, porque você está tirando jovens das drogas, E se for falar do esporte, que a gente fica o dia inteiro falando das vantagens do esporte. E mesmo assim, com toda essa facilidade, parece que falta boa vontade no gestor. E aí você estava falando com relação ao que os jovens querem de você. É um outro compromisso que você tem essa área aí? Eu penso muito nisso, até porque é o seguinte, em processo de psicoterapia com pessoas,
com alguns sintomas, tipo ansiedade, depressão e etc., eu incentivo a eles a praticarem o esporte. Porque isso também vai ajudar na saúde mental das pessoas. E também nessa questão, como você disse aí, você vai desestimular o jovem ou a criança ir para as drogas. A Secretaria de Esporte da cidade, ela precisa de investir no esporte. Investir, por exemplo, em aulas de esporte e etc. Divulgar isso, explorar isso. E não, como eu disse outra hora que os jovens têm cobrado isso, mas não só eles, tem uma massa aí de pessoas aí de terceira idade também, e da meia idade como eu, da melhor idade, gostam. Eu vou repetir aqui, você é um cara jovem. Eu moro, por exemplo, perto do estádio de futebol de Ecoporanga. E quando tem um campeonato ou uma disputa lá de Ecoporanga, vai jogar com a outra cidade, o estádio de Ecoporanga superlota. E a gente, da minha casa, eu fico ouvindo lá o barulho quando faz um gol, aquela coisa. Ou seja, traz alegria para o povo, o esporte. O esporte é saúde, né? Você vê que é uma das coisas... Tudo vai voltando para a saúde. Saúde, sim. Uhum. Então, vejamos, você precisa de algo. Ecoporanga precisa de entretenimento. Ecoporanga tem muita coisa a ser explorada. Fala muito em Ecoporanga sobre turismo. Ecoporanga tem muita coisa a ser explorada, como cachoeiras. Nós temos o cartão postal da cidade, que é o Monte Fujiyama, a Torre Mirabel, o Monte Mirabel e etc. E várias cachoeiras no município. Mas pouca gente se conhece. O esporte é uma prática que pode levar as pessoas a conhecer os nossos pontos turísticos também. Né? Porque também a gente está falando dos esportes mais tradicionais aqui, igual futebol, basquete, vôlei, mas tem, você vê, rapel, tem vários outros esportes. Eu gosto muito, por exemplo, de kart. Barra de São Francisco é exemplo disso. Sempre tem corrida de kart. Ecoporanga nunca teve? Que eu saiba, do meu tempo, se teve, eu não lembro. Que teve. Mas eu gosto muito. Deixar o convite pro pessoal da Associação Porque de kart. Um dos meus esportes... Vamos fazer uma corrida Ecoporanga. Um dos esportes que eu não deixo, é claro, é esporte. Eu gosto muito de Fórmula 1. Eu sou torcedor da Fórmula 1. Gosto. Você tem, por exemplo, cavalgada, que o pessoal de Ecoporanga é apaixonado com cavalgada. Exatamente. A cavalgada é muito forte na cidade e também nos distritos e córregos. Ultimamente eu tenho ido muitas cavalgadas em Ecoporanga. É uma festa que só. É uma tradição Ecoporanga. Não é um esporte exatamente, mas é uma coisa que está ali no social e que o ecoporanguense ele é apaixonado com cavalgada. Na realidade, não é uma competição em si, Não é uma competição, né? Uhum. Mas é algo assim que traz alegria para essa turma que gosta de cavalos e tal. Eu, por exemplo, como produtor rural, eu tenho cavalos, né? Mas eu gosto mesmo da cavalgada, de participar, de ver os cavalos, de ver... Hoje em dia não tem mais a corrida de argolinha, tem? Tem lá? Ecoporanga já teve, mas perdeu o incentivo. Eu lembro que naquela região tinha argolinha e tinha corrida de cavalo. Hoje em dia a gente quase não vê mais a corrida. Não sei se é proibida, nem sei. Porque perdeu o estímulo, alguém que incentivava, né, deixou, mas também era ótimo essa corrida de argolinha. Eu lembro uma vez uma corrida de argolinha lá em Prata dos Baianos, por exemplo, né? Sem contar também com as festas que Ecoporanga tem no Parque de Exposição, que é uma festa voltada para a agricultura, não é? Que é vaquejada, que é também rodeio. O povo gosta muito disso em Ecoporanga. Mas voltando aqui um pouco do esporte, nós temos em Ecoporanga também um campeão de luta, que foi campeão sul-americano. Nós temos lá um atleta chamado Lucas. É o do Muay Thai. Exatamente. Nós temos também o ciclismo, que é muito forte lá. Mas nós também temos o handball. Ecoporanga é muito rica no esporte. Toda essa garotada aí, nós precisamos de trazer junto. Temos também o pessoal das motos, que eles também têm competição entre si. Nós temos o trilhão. O pessoal que faz os movimentos, né? Pessoal do grau, isso o pessoal mesmo. Do grau, ficou famoso. Eu tenho amigos dessa garotada aí. Nós temos hoje 2 corredores que nos representaram também na São Silvestre. O Sapinho corre lá. Corre também. Exatamente, ele é dono de um site lá da nossa cidade, o site mais popular da nossa cidade. Conheço o Sapinho, inclusive está convidado para vir aqui bater papo comigo, tem muito tempo. Gente boa ele, tá? Gente finíssima, abraço Sapinho. Abração para ele. Exatamente. Agora, como eu disse para você logo no início, eu tenho um sonho,
de um dia ver o kart na minha cidade. Ó, então já tá falando, o pessoal do Já kart até aí vai desenhei fazer a corrida. pista já Aí, ó. dentro da cidade, como que vai ser. É claro que eu gosto também do futebol e sempre estou torcendo aí para um time que não está muito bem no campeonato, não, mas eu sou corintiano. Na política não perde voto se o cara falar pra que time torce, não? Não, porque Não o perde, povo não. não leva essas porque considerações, se o né? time Ele do leva cara mais for- de zoada essas questões. Se o time do cara for bom, o cara bate palma e vota. Se o time do cara for ruim demais, o cara fica com dó e vota no cara com dó do cara. Na política é bem diferente, né? O vascaíno votando no flamenguista ou vice-versa, né? Não atrapalha. Porque isso aí é outro âmbito mesmo, né? Legal. É porque você pega, por exemplo, tem algumas situações, eu tô brincando com relação ao esporte, mas é porque a política, ultimamente, ela tá muito polarizada. Dependendo do posicionamento que a pessoa tem na vida pessoal dela, isso influencia diretamente na política. A gente viu a última eleição de presidente, por exemplo, foi uma das eleições mais polarizadas que a gente viu na história do Brasil. Pelo menos eu não me lembro de outra disputa eleitoral tão polarizada. E eu brinquei que o esporte não faz essa polarização, mas a gente sabe que a política hoje, eu não sei como que é Ecoporanga, essa questão de direita e esquerda, e eu sei que num momento desse de candidatura, o político ele tem que ter um jeito para chegar no eleitor ali, porque nem sempre, mesmo às vezes o político no interior sendo de esquerda ou de direita, nem sempre no município tem aquela polarização que foi o que foi a nível de Brasil, nem sempre dentro do município leva-se aquilo. E eu não sei se é o posicionamento, se é direita, esquerda, se isso lá é relevante, se não é, se já tem posicionamento a respeito disso, como que é isso em Ecoporanga? Vejamos, eu tenho apoio hoje do centro, apoio da esquerda e apoio da direita. Eu tenho que ter um olhar voltado a todos eles. Eu tenho que cuidar de todos eles. Tenho que ter carinho por todos eles. Quando você fala... Eu sou hoje pai de família, né? Tenho a minha fé evangélica, respeito todas as religiões, inclusive tinha 2 padres lá na cidade lá que eu fui e bati um maior papo com eles, foi o Frei Kleber e o Frei Michel. Aí quando eu pensei em voltar lá para conversar de novo com eles, aí só tempos atrás, foi 2022 que eu bati um papo com os padres. E aí outro dia, tempos atrás eles foram embora, né? Mas aí outro dia eu estava numa missa da Igreja Católica, num córrego do nosso município, e bati um papo com o padre Wagner. E muito gentil, bacana pra caramba. Então vejamos, tanto religião, quanto cultura, tanto ideologia política, eu tenho que ser irrelevante. Aquele que tem um olhar para todos eles. Eu que tenho que manter o equilíbrio a todas as figuras de pessoas, com seus ideais, os seus posicionamentos políticos, seus posicionamentos religiosos. Eu, por exemplo, como pai de família, eu prezo pela minha família, cuidar da minha família, aquilo que é bom para as famílias. Nós temos que investir nas famílias, né? A família hoje ela é a base da sociedade. Ela é aquilo que rege uma sociedade, tanto no âmbito social quanto no âmbito político, espiritual. Tudo é a base, a família é o começo de tudo. Quando você fala que tem apoio da direita, da esquerda, do centro, Ecoporanga tem visivelmente essa divisão? Tem. É rachado lá? Depois dessa eleição aí que nós tivemos em 2022, que o Brasil começou a ter essa visão, né? O que é direita, o que é esquerda. Até então você pode perceber que não tinha essa... Não tinha. Foi essa eleição... E tem o centro, Os últimos anos é que vê essa polarização, e o centro geralmente para onde ele tá pendendo ali é que tá decidindo. O centro fica ali hora tá... Onde está bom para ele é que ele vai. Isso é o centro. Hora tá de um lado, hora tá do outro, vai depender, né? Uhum. Claro que no campo das ideias, no campo das opiniões políticas ali, eles vão pendendo hora para um lado, hora para o outro. Mas eu digo, o município de Ecoporanga tem essa divisão assim radical, é radicalizado lá? Olha, nessa última eleição de presidente foi. Não, mas eu digo assim, o presidente, o país inteiro ficou dividido. Mas eu falo quando você leva pro município, por exemplo... Se questão de município, não. Você tem um candidato lá que ele é, sei lá, ele apoiou tal presidente, ou ele é de tal partido. Tem essa coisa assim, ó, não mistura? Tem pessoas que levam para esse lado, sim.
Tem um grupo de pessoas que observa isso lá em Ecoporanga, tanto de direita quanto de esquerda, mas assim, na sua maior parte, como a política municipal, a campanha municipal, ela é muito próxima das pessoas, então o que eu observo em Ecoporanga é que elas têm caminhado pela pessoa e não pela ideologia política. Mas hoje já temos um grupo de pessoas, né, de direita e de esquerda que faz as suas escolhas já nesse pensamento. E isso, no seu modo de ver, isso lá o que te atrapalha, te ajuda? Não. Para você lá é... Não, porque, suponhamos, eu hoje sou pastor evangélico. Na minha igreja tem pessoas dos dois lados. A minha igreja é a igreja de bairro na cidade. Então eu tenho que ser tranquilo com todos eles. A minha missão é pregar a palavra, aquilo que a Bíblia ensina. Como pastor, eu tenho que pregar para a minha igreja. Ninguém é obrigado a ser da minha igreja. Nenhum membro. Isso é uma questão voluntária de todos. Ninguém também é obrigado a ter a minha fé, não é? Eu não posso ser extremista. E na questão do campo político, eu tenho as minhas ideologias. O indivíduo tem as suas ideologias, mas o que eu penso é naquilo que for o melhor para o município como um todo. Ô Elias, e desse pessoal, toda essa equipe que está te ajudando, você acha que é o momento assim de ter essa mudança em Ecoporanga? Você vê nesse momento, é uma oportunidade de Ecoporanga mudar o rumo? Tanto é que eu sou pré-candidato. Mas eu digo, você acha, você olhando a sua campanha hoje, você fazendo, vamos lá, o Elias fazendo uma autocrítica, o Elias analisando a situação hoje, você aceitou ser candidato e hoje você olhando para dentro da sua pré-campanha, você fala assim, é o momento? Sim, porque eu vou deixar de ser aquela pessoa que estou dando sugestão e opinião para chamar responsabilidade para mim naquilo que eu acredito que a cidade deva de ser. Então eu tenho que ser um pré-candidato. Porque aí a gente vai fazer as coisas acontecer da maneira que a gente acredita. É diferente de você ficar apostando no outro e dando a sua sugestão. Porque ele pode abraçar, como ele pode não abraçar a sua sugestão. E os outros, eu tenho uma curiosidade aqui, é o seguinte, com o povo tudo bem, é um candidato novo que está chegando, é mais uma opção, mas e como que os políticos das antigas reagem? Porque o cara nunca foi candidato a nada, de uma hora para outra o cara surge, fala, talvez tem candidato lá que achava que você ia apoiar ele e você é o candidato. Como que os outros políticos mais antigos reagem a isso? Sim, pelo menos tem 2 pré-candidatos lá que acreditavam que a gente pudesse ser o candidato a vice deles. Ah, né? Tinha essa proposta? Sim. Mas o que acontece? Ecoporanga precisa de uma mudança. Existem velhos políticos lá, a antiga política, a política arcaica, que nós precisamos de mudá-la em Ecoporanga, que fala assim, mas o Rufino nunca foi experimentado nas urnas, não é? Então, assim, vamos para o embate. Flamengo ou Vasco, né? E nós precisamos de acreditar em nós mesmos. Eu acredito que Deus está com a gente. Né? Os primeiros reis de Israel, por exemplo, o primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, foi escolhido por Deus. Esses homens, eles estavam trabalhando quando eles foram ungidos para ser rei de Israel. Saul foi aquele que estava procurando as jumentas perdidas do seu pai quando o profeta Samuel foi lá e ungiu ele como rei. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai quando Samuel chegou até a sua casa e ungiu-o como rei de Israel. Eram pessoas muito ocupadas, mas a sua ocupação trouxe neles, assim, dignidade, trouxe caráter para ser rei de Israel. Eu, como novo na política, eu não estou me importando com aquilo que a velha política de Ecoporanga está falando sobre mim. Ele nunca foi... Aí está a nossa diferença. Porque nós somos o novo. O que eles vêem de desvantagem, você está vendo, como vantagem. Exatamente, porque eu sou o novo. Aquilo que eles deixaram de fazer, eu quero fazer. A questão, por exemplo, da saúde de Ecoporanga. Aquilo que não está sendo feito, eu quero fazer se... depois a gente for candidato, a gente vai ter as nossas propostas e a gente precisa de fazer aquilo que não está sendo feito na cidade. Bacana, inclusive eu nem sei ainda quem são os seus adversários lá, mas já vou deixar o convite aqui para os
os pré-candidatos a prefeito de Ecoporanga quiser aparecer pra gente bater um papo aqui, eu vou deixar o convite ao vivo aqui. E a gente vai ter a maior satisfação em trazer aqui, porque Ecoporanga é uma cidade que representa muito a região, né? Uma cidade importante na região, como você falou aí, principalmente na pecuária. Tem essa brincadeira que eu fiz aqui de 10 boi por habitante, é isso mesmo? Isso é verdade? Olha, parece que sim, né? Olha, Ecoporanga tem hoje 22 mil habitantes e ela tem hoje 220 mil cabeças de gado. Então é isso mesmo. Vai dar 10 por conta. 10 por 1, é muito boi. Então é uma cidade importante, economicamente falando, né, para a região. Então vou deixar o convite aberto aí para os... Ecoporanga, ela ocupa os primeiros lugares em leite e gado. Sempre. E sendo ela a terceira maior em extensão territorial, ela tem a sua população muito pequena. É porque você chega lá, por exemplo, lá na Muritiba é Ecoporanga. Exatamente. Quase 60 quilômetros, não é isso? E isso, eu estive lá em Muritiba nesse sábado, visitei lá Muritiba, visitei o assentamento Lírio dos Vales. Tempos atrás eu fui no Barrinha, que é um córrego onde tem muitos pequenos produtores rurais. E lá também na região de Muritiba tem lá o assentamento Franqueza e Realeza. Você falou de pequenos produtores rurais. A impressão que a gente dá, pelo menos quem não conhece o município, quando chega em Ecoporanga, né, que vai andar ali pelo interior, as pessoas falam assim, ó, aqui é a fazenda de fulano de tal, tem 200 alqueires de terra. Aí ali na frente é a fazenda do fulano de tal, tem 300 alqueires de terra. Tem um lá que, se não me engano, tem 800 alqueires de terra. Tem ainda o pequeno produtor em Ecoporanga? Tem muito produtor pequeno lá? Tem muitos produtores pequenos. E são esses aí que precisam de incentivo do gestor municipal. Porque quem está de fora, pelo menos desinformado igual eu, a impressão que dá é que os grandes tomaram conta, compraram os pequenos, né? E que ficaram só os grandes fazendeiros lá, né? Alguém me falou poucos dias que tinha uma fazenda lá com 800 alqueiros, 1000 alqueiros, não sei se isso... Tem, até mais, né? Até mais de 1000 alqueiros. Mas tem muitos pequenos produtores rurais em Ecoporanga ainda. E salva a pátria de Ecoporanga os assentamentos, que são pequenos produtores de 1 alqueire de terra, 2 alqueires, 3, 4 ou 5 alqueires. São esses mesmo, voltando aqui a repetir, que necessitam mais, né, da força que o gestor pode trazer, doar a eles, trabalhar com eles na questão da agricultura familiar, a exemplo. E que se eu estiver enganado, você me corrige aqui, que é uma bandeira mais à esquerda. Olha, eu não vou dizer assim que é a esquerda, é fazer o que é certo. Sim, mas... Se a agricultura familiar é uma ótima distribuição de renda... Depois a gente fala de certo ou errado, todo mundo que está na política quer fazer o certo. Pelo menos, publicamente, todos declaram que querem fazer o certo, tanto direita como esquerda, como centro. Mas eu digo, quando eu falo de bandeira, quando você pega a agricultura familiar, assentamento, essa coisa me parece mais uma bandeira voltada à esquerda. Mas você já falou algumas coisas aí também que me parece bandeiras voltadas à direita. É isso que você estava dizendo comigo agora há pouco, você tem ali, né, o apoio. Você acha que o cara, para ser prefeito hoje, ele tem que deixar essa coisa das bandeiras de lado? Ele tem que atender todo mundo? Ou você acha que ainda é possível ter um prefeito, principalmente no interior, tão radical como é a questão da presidência hoje, por exemplo, que o cara adota uma linha ali e automaticamente ele ignora todas as opiniões contrárias? Aí é onde mora o erro da política municipal, estadual e federal, onde você governa para um grupo de pessoas que te apoiou. Porque se você pegar, vamos colocar a nível de... Eu estou falando presidente usando como referência a última eleição que nós tivemos. Dependendo da palavra que você fala hoje, o cara te classifica como esquerda ou direita. É claro que a gente está falando em exemplos mais radicais. Exemplo, né? Sim. Mas com a internet hoje, os radicais, eles acabam pegando você e te crucificam por uma situação que às vezes nem necessariamente você é. Mas quando eu falo, às vezes uma palavra que você fala, o cara fala assim, você é esquerdista. Ou dependendo da palavra que você fala, o cara fala assim, você como é que é? Tinha uma palavra que eles falavam aí que extremista. Não vou me lembrar a outra palavra aqui não. Mas de qualquer maneira, qualquer palavrinha dependendo até uma palavra que você fala, ou dependendo de uma bandeira que você defende, a pessoa te classifica ali como esquerda ou direita e ou te amam ou te odeiam por aquela escolha sua. Exatamente. Né? E quando a gente vai para o interior, pelo menos eu não consegui ver ainda um candidato a prefeito ou um pré-candidato
com um posicionamento tão radical. A nível federal, deu certo para os dois lados, porque um foi eleito da direita e depois veio agora um da esquerda e foi eleito. No interior isso não funciona. E no interior não funciona. Exatamente. Mas você é cobrado por isso? Porque eu sei que no seu interior também tem pessoas que olham para cima e querem a política no município, assim como é a política a nível federal. E eu não sei como que é lá em Ecoporanga, eu sei mais ou menos como que é aqui, que eu também não entendo muito de política, não fico muito envolvido em política não. De vez em quando a gente dá uns pitacos aí, mas lá, como que é lá a sua relação com essas pessoas assim, que querem de você algo que você percebe que não pode dar nesse momento? Exemplo, eu tenho um pensamento, como já falei antes, que eu tenho que traçar aquilo que está certo. Eu acredito muito na iniciativa privada. Porque é o que já deu certo em países de primeiro mundo. Todo mundo quer sair do Brasil. É uma bandeira mais à direita. Pois é, todos que querem sair do Brasil querem ir para onde? Estados Unidos. Por quê? Porque é um país que é muito emprego, muito dinheiro, capitalista. Exatamente, é um país capitalista. As pessoas que moram lá, elas ganham dinheiro por causa da iniciativa privada. Então, Ecoporanga hoje ela só consegue desenvolver com a iniciativa privada. Porque se nós mantermos o padrão hoje de empresas terceirizadas que prestam serviço à prefeitura, nós vamos estar amarrando esse povo a vida toda. Nós vamos fazer curral eleitoral o tempo todo com esse povo. Nós temos que trazer liberdade de pensamento ao povo. O povo tem que ser liberto de algumas ideologias. Eles precisam de desenvolver, eles precisam de crescer. Você tem que mostrar, você tem que apoiar isso a eles. E não prendê-los a uma ideologia onde eles acreditam que uma cesta básica já é o suficiente para eles, sendo que eles podem andar de carro novo, eles poderão ter um estilo de vida onde os seus filhos possam fazer faculdade, certo? Esse é o meu pensamento. Aquilo que eu vejo que é errado, a exemplo, eu sou favorável da família, modelo tradicional, judaico-cristã. Sou contra o aborto. Sou contra a legalização das drogas, a exemplo. Então, são pensamentos que se alguém me perguntar, você pensa assim, eu penso, a pessoa pode me classificar do jeito que ela achar que ela... Mas é a sua posição. É o meu posicionamento. Mas eu tenho que trazer liberdade. As pessoas lá cobram isso quando você está quando você está caminhando? Alguns poucos me perguntou qual era a minha ideologia política. A exemplo... Te pergunto, por exemplo, qual é o seu presidente? Exatamente. Às vezes perguntam. A exemplo... Sendo candidato a prefeito, sendo eleito, eu terei que ir a Brasília e cobrar recursos do governo federal. Independentemente se é de direita, se é de esquerda. Estiver lá. Eu tenho que trazer recursos para a minha cidade. Coisa. Exatamente, com o governador. O nosso partido hoje, o republicano, ele é composto por 7 deputados, 5 estaduais e 2 federais. Eles terão que ajudar a Ecoporanga. Independentemente da bandeira que for assumida. Exatamente. Embora no Partido Republicano, que é o partido que nós estamos filiados hoje. Você vê, por exemplo, o atual prefeito não pode ser candidato à reeleição, né? Provavelmente vai ter um candidato lá. Né? Não sei, não conheço a realidade lá, como que está essa situação da atual administração. Mas você considera que é difícil hoje enfrentar, que não é você, por exemplo, você não é o candidato da posição hoje, né? Você está vindo como novo. É difícil enfrentar um candidato que tem apoio da administração municipal? Com certeza sim, porque ele tem a máquina na mão. A gente não tem. Não é? Então, sempre quem está com o poder na mão, a tendência é de sair na frente, porque ele está ali sempre visível, o tempo todo. Ele tem o poder, não é? Aí você vê que nessa época da eleição, eu não estou aqui demonizando o atual, porque todos fazem a mesma coisa. Eles têm um aceleramento de obras nessa reta final aí, né? E o discurso deles é mudado nesse momento aí. Aquilo que eles negavam à sociedade agora passa a ser bonzinhos e andar na rua e aquela coisa e toda, né, e tal. Mas depois que venceu o dia 6 ali de outubro, aí as coisas já mudam. Volta aquilo que era antes. Aí vai sempre mais devagar, né? Vai quando pode, atende quando pode, vai dormir
dormir um sono mais tranquilo. É assim com todos os que exercem o poder hoje. E como é que faz para confrontar isso, o Elias? Eu tô chamando você de Elias, daqui a pouco o pessoal vai confundir com o outro Elias. É o Rufino. É o Rufino. Como que faz para confrontar isso? Porque, cara, eu nunca participei de uma eleição assim e realmente não deve ser fácil, porque parece que a promessa do outro é muito mais fácil, né? De quem Olha, tá no poder. eu acredito que o eleitor de Ecoporanga está ciente de tudo. Eu, tendo essa crença que o eleitor de Ecoporanga está ciente, fica mais fácil. Porque não é possível que o eleitor tenha uma visão que vá até a primeira curva. Nós temos que pensar alto sobre a nossa cidade. Nós não podemos ficar à mercê só em época de eleição, em ter conquistas com o político em época de eleição. E depois? Aí é que são elas, né? Exatamente. Elias, sei lá, a gente veio aqui bater esse papo assim despretensioso. Eu conheci a sua história há pouco tempo. Talvez tenha algum assunto que eu acabo passando despercebido, que eu não tenho pauta, então talvez tenha alguma coisa que a gente deixou de falar. Talvez tenha aquele assunto que você veio com ele pronto assim, falou assim, ele vai tocar nesse assunto e ele não tocou. Tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui, alguma coisa que ficou para trás aí, tem alguma coisa importante que a gente ainda não tocou? Se a gente fosse nessa conversa aqui até meia-noite, para mim, seria porque tranquilo. eu fico preocupado, porque as pessoas talvez vêm com uma expectativa, e como eu não tenho anotação nenhuma, não tem pauta, a gente vai bater no papo e acaba entrando num assunto, voltando em outro, entra num beco, entra em outro. Mas eu tenho essa preocupação porque muitas vezes a pessoa vem e fala assim, ele vai tocar nesse assunto comigo. E talvez você não quer iniciar, mas ficava esperando eu iniciar. Por isso que eu gosto de perguntar, para não deixar nada passar em branco, e de repente tem algum assunto assim que você quer que venha à tona, o espaço é seu aqui hoje. Não, fique tranquilo. Eu achei que o nosso bate-papo aqui foi muito bom, porque não foi nada pautado, né? Nós não fizemos aquela coisa montadinha, quadradinha, redondinha. Nós falamos aquilo que tínhamos desejo. Mas você me perguntou e eu falei. O gostoso é assim. Exatamente. O bom é assim, mas eu mesmo sendo livre assim, eu gosto de deixar no ar isso aí, porque se tiver alguma coisa, a gente não pode deixar... Não pode deixar de aproveitar a oportunidade, não, porque depois vai que você vira prefeito de Ecoporanga, depois não sei nem quando é que eu vou conseguir falar com você. Vida de prefeito é corrida, eu não vou ter tempo nem de falar com você mais. Véio. Primeiro, quero te agradecer, né, a sua presença aqui. Depois que você virar prefeito, eu tô brincando aqui de você virar prefeito, mas as portas aqui vão estar abertas até durante o período eleitoral, que cada vez, como eu falei, cada vez está mais curto, mas se durante o período eleitoral também quiser aparecer aqui, foi uma satisfação enorme te conhecer, né? Eu não sabia que você era psicólogo, fiquei sabendo agora, né? E é muito bacana. Eu gosto muito da profissão de psicólogo, já bati papo aqui com a psicóloga e gosto demais dessa profissão, que eu acho muito interessante. E eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais aí, mandar um alô pro pessoal de Ecoporanga lá e... né, agradecer quem é que está te ajudando nessa caminhada aí, né? Nós falamos aqui de educação, falamos de agricultura, falamos de saúde, falamos de empreendedorismo, enfim, eu acho que a gente falou bastante, não bastante disso de muito, poderíamos falar muito mais tempo aqui, mas eu acho que a gente acabou abordando uns temas aí que é o que você está dentro lá na sociedade, né? Veríssimo, eu agradeço muito por você ter nos recebido aqui no seu estúdio, nesse podcast. Como já falamos antes, eu sou um novo na política de Ecoporanga, sou um novo homem para um novo tempo em Ecoporanga. Eu conheço o sofrimento do povo ecoporanguense como produtor rural, como eu já disse antes. O que me deu dignidade foi o setor rural, né, onde eu pude cultivar café, e como eu pude roçar, capinar, tirar leite e todas essas coisas. Eu conheço esse sofrimento. A minha formação veio disso. Sou caipira e não vou mudar o meu jeito de ser. Mas também a gente precisa de focar muito no município a questão da saúde. Eu posso falar com mais propriedade, até porque sou psicólogo, estudei muito a grade do SUS também em universidade. Na questão religiosa, como teólogo, eu aprendi muito a ter fé no Deus pelo qual eu sirvo, no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas também Ecoporanga, ela tem uma necessidade, ela tem um problema hoje, que é os universitários, porque eles já têm um sofrimento de pagar a mensalidade. Ainda tem E eles têm que pagar o ônibus.
O veículo que os transporta. E caro, que talvez... Inclusive, acho que é o mais caro, pelo menos das cidades da região, é o transporte mais caro dos estudantes. Exatamente. É um problema que a Ecoporanga vive hoje com os universitários. Tem um universitário lá que ele até conseguiu passar no vestibular. Ele tem a bolsa da faculdade, mas tem que pagar uma mensalidade de ônibus absurda. E são pessoas carentes. E que às vezes eles deixam essa oportunidade de lado por causa do transporte. É um problema que Ecoporanga vive hoje com os universitários. Na questão da educação... Você não divulgou o plano de governo, não? Pode dar um spoiler aí, tá no plano de governo. Eu acredito o seguinte, que a gente agora, como pré-candidato, a gente não pode expor o nosso plano de governo. Não pode Estou apontando aqui as necessidades. Então eu vou falar, eu acho que vai estar. Opinião eu posso. Eu não sou pré-candidato a nada, eu acho que tá no plano dele. Mas tá bom. É um problema a ser discutido no governo. É um problema a ser discutido no município, independentemente do governo. Exatamente. Porque tá uma vergonha isso aí. Porque eu conheci esse lado quando eu era universitário. E também um apoio à educação municipal. A exemplo disso, eu vejo hoje algumas crianças carentes em que os pais têm dificuldade no kit escolar. É uma coisa que nós temos que pensar no uniforme, na mochila, no caderno, na caneta, na borracha. É uma coisa que Ecoporanga também eu vejo hoje que tem esse problema e que precisa ser corrigido, né? Na outra questão também que nós temos que viabilizar, que Ecoporanga vive um problema, na questão da assistência social. Eu não sei hoje, me parece que não, que Ecoporanga ainda não tem um mapeamento de famílias em condições de vulnerabilidade. E aí a gente precisa desse mapeamento, Ecoporanga precisa desse mapeamento para granjear recursos com o governo federal em relação à moradia e dignidade a essas pessoas também. Então eu vejo assim que Ecoporanga é uma terra de oportunidades, não é? E que precisa de alguém com pensamento novo, deixar a velha política de lado. Vai ter políticos em Ecoporanga quase com a trena na mão, medindo o calçamento para dizer que fez mais calçamento do que o outro. Isso é vergonhoso hoje, em pleno século XXI. Não é? A gente já tem que ter um pensamento voltado a grandes coisas para fazer acontecer. Não é que não tem que fazer o calçamento. Isso aí é mais que obrigação. Né? Mais que obrigação de cada gestor. Mas se você amparar toda uma campanha só no calçamento também é uma vergonha. Exatamente. Eu nasci num lar muito humilde, fui criado num lar muito humilde. Eu não fui criado chupando sorvete, picolé. Era muito difícil mesmo a situação financeira em que eu fora criado, né? Mas o meu pai e minha mãe me ensinou a ter educação, a respeitar as pessoas, né? E o trabalho, ele dignifica. Talvez eu não tenho nas minhas mãos aqui anéis de graduação, mas eu trago nas minhas mãos a marca do trabalho. Então, vejamos, para você adquirir sucesso na vida, o trabalho aparece primeiro. O único lugar que sucesso aparece antes de trabalho é no dicionário, porque o S vem antes do T. Então, eu fui criado assim, quando criança, de uma maneira assim, muito ágil. O meu pai mandava, tinha que sair na hora e fazer. Eu tenho hoje uma dificuldade com pessoas lentas. Muitos apelidos, alguns por aí afora, aí o Beltrano, o Joãozinha, seja lá quem for, é marcha lenta. Eu tenho dificuldade com isso. E eu sei que prefeitura, ela tem todo um sistema burocrático que prende muito a sua ação, o desejo de você fazer rápido. Mas tem jeito de fazer mais rápido. A gente tem que ter uma equipe ágil também. O gestor, ele tem que saber escolher essa equipe que seja ágil, que seja técnica, para poder fazer as coisas acontecer. Agora o camarada não desenvolveu o seu trabalho, não, você dá um prazo de 4 ou 5 meses, ele não conseguiu desenvolver, não, infelizmente ele vai ter que desocupar o banco. E a gente coloca um outro, certo? Se não formos assim, o povo vai sofrer. Antes que uma só pessoa sofra, mas eu não posso colocar uma população toda a sofrer por causa de um só homem. Tá joia. Pô, Fino, de verdade, obrigado, satisfação em te conhecer. Espero ter a oportunidade de a gente bater outro papo.
né? Durante a campanha, como eu falei, se você quiser aparecer por aqui, as portas vão estar abertas, né? Desejar sucesso na sua campanha, não sei nem quando é que começa, não. Acho que faltando acho que 2 meses, 3 meses, deve começar a campanha aí. Desejar 16 sucesso. de agosto. Isso. Então tá faltando um pouco mais de 30 dias aí. Exatamente. Os registros das candidaturas começam entre o dia 6 de agosto até o dia 15 de agosto. Desejar a você sucesso na sua campanha lá, desejar, né, toda a sua equipe sucesso lá. Repetir que as portas vão estar abertas aqui quando quiser voltar aqui. Muito obrigado. Pode ficar à vontade. Muito Satisfação de te conhecer. E eu um digo abraço mesmo. pessoal de Ecoporanga, cidade que eu tenho uma consideração assim, um amor muito grande por aquela cidade. Dizer que é um lugar assim que... Já fiquei um tempinho em Ecoporanga, já trabalhei lá, então é um lugar que eu tenho um carinho enorme. Família, coisa das antigas aí. Tá joia? Eu não fiquei revelando minha idade aqui igual o Rufino ficou, não. Eu tenho a mesma idade dele. Então eu tô chamando ele de jovem para ver se eu fico jovem também. Tá joia? Obrigado. Eu deixo aqui, se você me concede ainda. Aqui o espaço é seu. Um abraço a todos os ecoporanguenses. Lá no meu córrego onde eu nasci, o Córrego do Sal, meu local lá, Santa Rita, mas também não dizer, todos os distritos de Ecoporanga, também assim como a cidade, eu deixo aqui o meu forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Isso aí, obrigado pessoal, obrigado a todos que nos assistiram aqui até agora. Forte abraço, fiquem com Deus.